noite, meus amigos. Sejam todos vocês super bem-vindos. Estávamos falando ontem sobre montagem do treino, né? Organização geral do exercício. Eu falava para vocês sobre que o exercício é uma questão de para quê, para quem e quando. Para que serve esse exercício? Olha, esse exercício é um exercício para volume, é um exercício para força. Esse aqui é um exercício que ele isola mais o músculo, ele permite que você faça uma ação concêntrica e excêntrica, com mais amplitude. Muitos, mas assim, muitos de vocês entram em contato comigo para tirar dúvida em relação à condição dos alunos de vocês, e eu acho isso muito legal, viu? Podem continuar entrando em contato, eu não tenho problema nenhum em ensinar o que vocês devem fazer, eu gosto disso, né? Na verdade, eu já fazia isso quando eu dava aula em faculdade, imagina que eu não vou fazer isso aqui. Pra mim é um barato isso aqui. E aí, pessoal, Dade, meu aluno ele tá com dor aqui, dor acolá. O que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, profissionais de academia têm mania de serem gurus e não pode. Você não pode, por mais que a tua experiência te permita, esse cara aí tá com dor de manguito rotator, você não pode fazer diagnóstico. Quem faz diagnóstico é um médico. Não dá para você, com base no que você está vendo ali, ir lá e fazer um diagnóstico, porque você não tem autoridade reconhecida para isso, por mais que você tenha propriedade intelectual. Veja bem, por mais que você saiba o que ele tem, você não tem autoridade legal para fazer isso. Entende? Isso é uma coisa muito séria, porque a partir do momento que você não tem autoridade legal para fazer e faz, se der errado, você está exposto. Isso é uma coisa muito séria. Se o seu aluno ele apresenta, vamos tentar ir dando um exemplo, né? Se o aluno chega e fala assim, eu tô com uma dorzinha no ombro aqui, a hora que eu faço meu treino de peito, dói onde? Porque dói na parte anterior, dói na parte posterior, dor na porção anterior do ombro, pode ser capsulite, pode ser tendão da cabeça na musculação, né? Pode ser capsulite, pode ser tendão da cabeça longa do bíceps, dificilmente é outra coisa. Se fosse um esporte que nem judô, tênis, tinha 1 milhão de coisas que podia ser, mas na musculação normalmente é o bíceps mesmo e enfim. Qual é a atitude que eu devo tomar, Haddad? O que eu devo fazer? Você recomenda fortemente que o seu aluno procure a ortopedia. Olha, eu podia trocar uma ideia com o médico, fazer um exame de imagens, ver qual que é o parecer dele, antes que você comece a ganhar força de novo, intensifique seus treinos e vai ter um problema. É isso. Ah, mas vai lá no médico, o médico vai tirar a radiografia do ombro dele, não vai ter nada, vai passar um anti-inflamatório. Então, é isso. Ué, eu posso fazer um fortalecimento aqui no ombro dele? Não pode. Você não pode fazer um fortalecimento no ombro dele. Ele tá com uma dor. Tá parecendo fisioterapeuta moderninho, uns que tem por aí hoje em dia. O paciente está com dor e o fisioterapeuta está passando exercício de fortalecimento. Você fala assim, tá trocando a ordem todinha, né? Não é o cavalo que puxa a carroça, agora é a carroça que está empurrando o cavalo. Não é assim, gente. Primeiro trata a dor, depois começa o trabalho de amplitude, depois que a amplitude voltou sem dor, começa o fortalecimento. Quando o fortalecimento foi feito, faça os trabalhos multiplanares, vários planos e eixos, e depois vem o treinamento funcional de estabilização. Falei rápido, né? Então vamos lá. Primeiro trate a dor, depois ganhe amplitude de movimento, depois faça o fortalecimento, depois trabalhos multiplanares, trabalhos funcionais para ganhar autonomia. Nesta sequência, o cara tá com dor no quadril, eles amarram um elástico na linha, no joelho do cara e botam ele para andar de ladinho, aquele andado do caranguejo, e fala assim, agora? Não, queridão, agora é tratar da dor. Ganhar amplitude de movimento e tratar a dor. Não, Haddad, isso é coisa antiga. Não, tem coisa que é tradicional. Tradicional é diferente de arcaico, né? Assim não. Professor de educação física, você que está aí na sala de musculação, ou você que é um personal trainer, seu aluno apresentou uma dor. Você não sabe do que se trata? Você não entende daquela dor? Perfeito. Você conhece aquela dor? Você já teve talvez aquela dor, ou viu isso em outras situações? Perfeito, não muda nada. Eticamente, o correto é você falar para o seu aluno assim, o que você acha de procurar um médico para fazer um bom exame de imagens e a partir daí fazer um diagnóstico? Pode não ser nada, pode ser só uma pequena inflamação e faz um tratamento ali conservador de 5, 7 dias e tá ótimo, pronto para treinar. Passa para um fisioterapeuta. Ah, mas o fisioterapeuta ficou só dando choquinho no ombro dele. Who cares? É isso que o fisioterapeuta ia fazer, é isso que ele fez.
Ah, o fisioterapeuta passou um monte de exercício e está atrapalhando a minha musculação. Isso não acontece. Primeiro trata, quando ele tiver alta, volta para os treinos. Sempre assim. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por conta de um histórico muito ruim na minha adolescência, eu com 11 anos de idade eu fazia 100 flexões. 100 flexões. Na escola onde eu estudei, né, escola de Kung Fu, onde eu estudava Kung Fu, entrei lá com 8 anos. Né? Com 8 anos a gente já fazia flexão de braço. Crianças de 8 anos não precisam fazer flexão de braço. Pode? Pode. Precisa? Não, porque o treinamento de força começa entre 11 e 12 anos. Né? A gente tem isso na literatura. Mas era do Kung Fu e a gente ia lá e fazia 8, 9 anos, 10 anos. Com 11 anos, 11 anos e meio, eu já fazia 100 flexões. Claro que isso aí não ia acontecer coisa boa agora, né? Eu tenho 50 anos. Aos 50 anos tem fibrose para todo lado. Enquanto você está treinando, é tudo muito bom. Mas se vê uma temporada onde você precisa parar de treinar por esse ou aquele motivo, enfim, aquela região que está toda fibrosada, ela tende a se tornar rígida. E aí, a hora que você volta a treinar, os tecidos ao lado da região fibrosa começam a romper. O que era uma fibrose desse tamanho, virou uma fibrose desse tamanho, que você vê, você inteiro virou uma fibrose. Né? E aí vai eu lá na academia, então, com o ombro bem comprometido, que é o que está acontecendo há alguns anos, e vamos treinar peito. Claro, um mega de um aquecimento. Se vocês que me conhecem sabem, eu sou extremamente a favor do aquecimento. E o primeiro exercício é um exercício que ele serve para ir quebrando a tisotropia. Se você não conhece isso, pega uns vídeos aí para trás do meu feed que tem lá uma aulinha sobre tisotropia. Mas você vai quebrando a tisotropia com exercícios onde você faz concêntrica e excêntricas muito bem feitas. Eu amo fazer isso no crossover, porque eu consigo me colocar mais à frente da polia, mais atrás da polia, no meio da polia, e aí eu consigo aplicando diferentes torques para um mesmo peso, e isso aí ajuda bastante no trabalho de aquecimento. Então, só para ilustrar, para vocês entenderem, né? Hoje, especificamente, foram feitas 3 séries de 20. Eu comecei com 2 barrinhas, né? 3 séries de 20, então foi 2 barrinhas, 3 barrinhas, 4 barrinhas. A partir dali, eu comecei com as séries de 12 e foram feitas 7 séries de 12. Aumentando de 1 em 1, fazendo o movimento devagar, enfim. Então, 3 de 20 mais 7 de 12, 10 séries de crossover. A posição minha no crossover sempre é muito básica, os 2 pés estão paralelos, nada de um pé à frente, nada disso. E aí sim, então, eu falei, bom, vamos tentar fazer um exercício multi-articular. Pode dar, mas você fala que é para a gente começar pelos multi-articulares? Sim, nos iniciantes, nos intermediários. Aquelas pessoas que têm poucos anos de treinamento, eu disse anos de treinamento, tá? Não poucas semanas, não. Pessoas que têm poucos anos de treinamento, eu sempre vou sugerir que vocês comecem pelos multiarticulares. Nesse caso, começarei pelo supino ou pelo flying com dumbbells. Mas, infelizmente, eu não estou nessa categoria, nem cabelo mais o titio tem. Eu falo assim que eu não sou old school, eu sou Jurassic School. Tô destruído. E aí eu entendi então que aquilo ali, além de um bom aquecimento, foi uma boa pré-exaustão, encheu muito de sangue o peito, ficou bem engurgitado de sangue, deu um pump muito bom. Por ali já estava sinalizando para mim que ia dar tudo certo no treino de peito, porque a região que você tem mais hiperemia, que você tem mais edema, mais inchaço, mais pump, geralmente é a região que for mais isquêmica durante a série, ela tem um mecanismo compensatório de vasodilatação, e é a região que sinaliza para a hipertrofia. A parte do seu músculo que não incha durante o exercício, que não fica hiperêmica durante o exercício, é a parte que vai demorar mais para hipertrofiar ou não hipertrofia. É das duas uma. E aí fiz todo esse trabalho do crossover e aí a gente começa a fazer o seguinte, vai procurar flying com dumbbells. Ah, Haddad, por que você não foi para as barras fazer supino? Ou por que você não foi para uma máquina? Vejam bem, existe um comprometimento do tendão da cabeça longa do lado de cá, e de cá está saudável. No crossover, durante o aquecimento, eu já estava sentindo a contração boa do peitoral de cá e a contração comprometida do peitoral de cá. Por que eu estou descrevendo isso para vocês? Para vocês verem como que a neurofisiologia coincide com a prática e vice-versa. Se você vai para uma barra, a barra ela é mais estável, né? Quando você está treinando com a barra ali, ela é bem mais estável. Esse braço
se liga a esse braço pela barra. Perfeito, um sistema só. Por outro lado, uma barra, o seu supino, ele termina aqui assim, ó. As mãos estão muito afastadas. O seu peito gerou muita tensão. Gerou muita tensão? Sim, gerou tensão pra caramba. Mas sabemos que a hipertrofia ela é resultado de tensão, isquemia, microlesão, hormônios locais e supercompensação. Foi rápido? Tensão, isquemia, microlesão, hormônios locais e supercompensação. É isso que desencadeia a hipertrofia. Logo, eu posso gerar muita tensão no peitoral fazendo supino, é evidente, é só colocar carga. Mas eu posso gerar muita tensão no flying com dumbbells, ou no pec deck, ou no crossover. É claro, é só você fazer a concêntrica muito bem feita. Que uma concêntrica muito bem feita, abre aspas, expulsa o sangue do ventre muscular, porque a contração foi muito forte. É um mecanismo de ordenha que é feito. Agora vamos usar a linha de raciocínio. Dos exercícios de peito, tirando o pullover, que também pode ser peito, pode ser costas e tal, todos os exercícios de peito, sem exceção, trabalham o tendão da cabeça longa do bíceps. Eu disse todos. Supino, inclinado, declinado, canadense, fly com dumbbells, crucifixo, máquina, tudo, pec deck, flies, todos trabalham o bíceps, o tendão da cabeça longa do bíceps. Eu estava fazendo o aquecimento no crossover, percebendo a dificuldade de manutenção da postura pela presença da dor e a dificuldade de contrair o peitoral pela presença da dor. Vai acompanhando a linha de raciocínio. Das opções de exercícios seguintes que eu tinha, qual gera boa tensão? Qual gera uma tensão satisfatória do peito e gera pouca tensão do ombro? Isso já foi feito, alguns trabalhos já foram feitos nisso. Dos exercícios possíveis, quando você faz flying com dumbbells, algumas pessoas chamam de supino com dumbbells, isso é questão de nomenclatura, você consegue uma concêntrica muito boa, porque o flying com dumbbells o peso vai terminar aqui em cima, então a concêntrica do peitoral é realmente muito boa, e você tem uma excêntrica tão eficiente quanto a excêntrica do supino. Ah, porque eu alongo mais. Não, se você alongar mais você só vai conseguir arrebentar sua articulação, isso aí não existe. O tanto que você vai abaixar o dumbbell é o mesmo tanto que a barra desceria, mas a concêntrica é melhor. Você consegue encurtar mais o peitoral e gerar uma isquemia muito boa. Isso te dá a liberdade e talvez a sabedoria de usar menos peso com mais qualidade de movimento. Gente, menos peso não é treinar leve também não, né? Usar menos carga comparado ao supino. Mas é uma carga tão pesada, pesada o suficiente para você poder fazer força no peitoral, mas não atingir o ponto da sensibilidade do tendão do bíceps. Haddad, eu consigo fazer isso aí numa outra pessoa apenas em si? Minha opinião, não arrisque fazer isso em outra pessoa. É o que eu te disse no início da live. Teu aluno, teu cliente, a pessoa que está pagando pelo seu know-how, que confia em você, apresenta dor, convide o seu aluno, fala para ele, o que você acha de dar uma olhada, vai no ortopedista, peça um exame de imagens e vamos tentar organizar isso direito. Pode ser uma coisa simples. Por ter dito isso para você, que eu estou compartilhando uma percepção pessoal do exercício. Então, veja bem, se eu estou fazendo um exercício que o intensificador dele é a mecânica, porque é isso que é o flying. Qual é o intensificador que é a diferença de fazer supino para o flying? O intensificador do supino é peso. O intensificador do flying é a qualidade do movimento que você põe. Eu já fiz flying com o mesmo peso que eu fazia supino. Não é uma boa ideia. Não era o mesmo peso não, na verdade eu punha 60 quilos em cada mão. Daria 120. Naquela época o meu supino tinha 160, então você vê que é uma distancinha boa, né? Eu jamais conseguiria fazer o flying com 80 quilos em cada mão.
Eu consegui fazer com 60. Mas entenda, fazendo muito mais levinho, você consegue um grande resultado, porque você pode explorar a ação concêntrica, retirar a velocidade, acrescentar uma isometria no ponto mais crítico, que é o que o nosso amigão Fernando Sardinha chama de ponto zero, que eu acho um nome perfeito, tem que estar no zero mesmo, tem que partir dali para frente. E aí você consegue um trabalho interessante. Né, para vocês terem ideia, para quem fazia flying com 60 quilos em cada mão, fazendo com 30, 38 quilos em cada mão, uma sensibilidade, uma percepção do exercício muito interessante. Ah, Dad, mas você chama isso aí de treino? Não. Para uma articulação e um músculo que estava acostumado com uma sobrecarga muito maior, não é exatamente o melhor dos estímulos, mas você consegue fazer mais repetições, você consegue fazer mais séries. E aqui eu paro o conteúdo do ombro para falar uma coisa para vocês. Eu que prefiro, tá? Fazer mais repetições e mais séries. Um cliente meu, um aluno meu, provavelmente eu ia falar assim, vamos diminuir um pouco o peso. Agora que você está podendo treinar, a dor já foi embora, você já fez a fisioterapia, já fez tudo. Vamos diminuir um pouquinho de nada o peso? E aí você vai... Mestre, isometria na excêntrica é bem-vinda? Demais, Cassiano, demais. Todo método ponto zero do Sardinha é baseado na isometria no final da excêntrica. Agora vejam, se eu diminuir o peso num aluno meu, eu prefiro deixar o volume como está, 3, 4 séries de sei lá quantas repetições e aumentar a frequência semanal. Ela fez na segunda, quarta ou quinta-feira, novamente. Se eu diminuir o peso, que nos meus treinos é o maior agressor, o treino ficou relativamente fácil para o aluno se recuperar. Então, se era para ele ter feito num treino 8, 12 séries de peito, a gente mantém isso, diminui a carga, só que a recuperação vai ser muito mais fácil, então ele vai treinar daqui 2, 3, 4 dias. Você aumenta a frequência semanal. Por uma questão de obrigatoriedade, eu aumento a frequência semanal neste caso. Diminuiu o peso, o estresse mecânico no músculo diminuiu absurdo, a recuperação vai ser muito mais rápida. Mantive 3, 4 séries, mesma coisa, tudo certinho. Portanto, a frequência semanal vai ter que aumentar. Agora vejam só o que eu estou dizendo para vocês. Na minha realidade, no meu físico, no meu treinamento, que eu considero reabilitação de ombro, eu aumento muito as séries. As repetições até que elas se mantêm a mesma coisa, fica em torno de 12 a 15. Mas o que eram 4 séries viram 10 séries. Por quê? Porque para minha saúde mental, eu não admito treinar muitas vezes na semana o mesmo músculo. Eu sempre acho. Quem acha não sabe. Eu só acho que os meus tendões não se recuperaram ainda. Então, eu não me arrisco. A única coisa que eu estou fazendo mais vezes na semana, e isso é porque comprometimentos outros me obrigaram a isso, são as pernas, né? Do nada, de verdade, gente, do nada, não aconteceu nenhuma lesão, não aconteceu, eu não perdi treinos, não aconteceu nada. A força dos membros inferiores começou a cair e o volume começou a cair. Eu olhei e falei assim, não vai fazer isso. Então a minha primeira reação natural foi, coloca carga nesse treino de perna, Haddad, vamos que vamos. Não aconteceu nada, eu coloquei carga, parecia que eu ia ranger os ossos. Falei, 50 anos não são 50 meses. Eu falei, então você vai ter que usar o método old school. Simplifiquei meus treinos, 3 exercícios e aumentei a frequência semanal. 2 treinos de coxas por semana, eventualmente um terceiro treino, só que bem mais simples. As coxas voltaram a crescer de novo e a força está gradativamente aumentando, né? Semana passada eu fui fazer leg press. Aí deu lá uns 320 quilos, assim, eu fiz umas 14 repetições. Falei, ok, mais umas entre 5 e 8 semanas treinando desse jeito, eu volto a ter a força. Ih, amorzão, dá um basta no papai. Quero não, papai não quer comer doce, então. Não, eu não vou comer doce. Esse doce é fit, você sabe que ele não é chocolate de verdade, isso aí? É banana.
Parece chocolate, né? A ideia de aumentar a frequência é porque a força estava desaparecendo. Eu falei, opa, nesse caso então, é realmente uma estratégia de muita sabedoria, precisa ser feito assim. Mas, num lugar que já tem comprometimentos por causa de longa data de uso, desde a adolescência, não faz muito sentido aumentar a frequência semanal. Talvez eu fizesse isso se fosse um trabalho fisioterápico de verdade. Eu faria 2 vezes, 3 vezes na semana. Então, o primeiro exercício foi um crossover com um volume muito grande. Depois, o flying com dumbbells, também num volume muito grande. E aí, então, eu entendi, fez o crossover, o bíceps está muito pesado ali, fiz o flying com dumbbells, o bíceps continua muito pesado ali, então vamos virar o braço agora. E diminui uma bobeirinha na ação do bíceps. Uma bobeirinha. Para fazer pec deck. Uma máquina que particularmente eu nem faço com frequência. É que lá na academia tem um que é bem gostosão, assim, sabe? Eu falo que pec deck é exercício de tiozão. Nos anos 70 todo mundo fazia pec deck. E aí, como eu sou tiozão, falei, tá, vamos fazer pec deck. E aí o pec deck, então, eu fiz ele com muita amplitude. Eu coloquei um step nas costas para fazer uma extensão absurda do peitoral, alongar muito o peitoral. A carga é uma carga boa, porque eu tenho facilidade nesse movimento. E entenda, se o seu bíceps está doendo, ele deixou de ser o estabilizador do seu ombro. Desculpa, a cabeça longa, né? É onde está o problema. Então a cabeça curta, que é essa de dentro, exacerba o trabalho. E o coracobraquial exacerba demais o trabalho tentando estabilizar o ombro no lugar. Mesmo fazendo com toda amplitude e tudo mais, ele vai espasmando, Ele vai espasmando o coracobraquial na tentativa de estabilizar o ombro, que não está instável, ele só está doendo. Resultado, final do terceiro exercício, um monte de alongamento para essa região. Não só para o peitoral, para o deltoide anterior e para o bíceps, mas também para coracobraquial, para ter esse desbloqueio e conservar a amplitude de movimento. Porque uma das coisas que vai piorar o quadro é se, no processo doloroso, você ainda permitir que a amplitude dos movimentos seja comprometida. Então, só para lembrar você, a recuperação ela se baseia em alívio da dor, é o tratamento inicial, fármacos e fisioterapia. Depois, ganha amplitude. Depois que você tem amplitude, começa o trabalho de força. Quando está fortalecido, já começa o trabalho funcional em vários planos e eixos. Os exercícios sempre respondem para quê, para quem e quando. O bate-papo de hoje foi para falar sobre mecanismos, métodos da reabilitação, ok? E foi para descrever um estudo de caso, nessa situação meu, né, sobre uma estratégia de montagem do treinamento para ilustrar para você como você poderia agir. Meus amigos, fiquem com Deus. E a propósito, estamos falando de treino de peito aqui hoje. Se você tem dúvidas sobre os exercícios da musculação voltados para peito, vai lá na bio, Linktree, e você vai ter lá um e-book que vai te ensinar a treinar peito. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.